aí contando qual é a diferença dessa nossa usina tão famosa do Instituto das demais que nós fizemos. Bom dia a todos, é uma alegria receber vocês aqui nesse encontro especial. Essa usina hoje é uma usina especial, uma usina aberta aos nossos convidados e aos convidados dos associados do Instituto de Marketing Industrial. O Instituto tem uma usina do conhecimento e tem um grupo muito interessante, muito bacana de executivos associados ao Instituto, que se reúnem a cada 30, 40 dias num encontro exclusivo para esses executivos e de vez em quando a gente abre, hoje a gente abriu essa possibilidade de ter essa usina especial aberta aos nossos convidados e aos convidados desses associados. Então, essa usina, ela hoje está sendo transmitida também pelo YouTube, onde algumas pessoas que não puderam estar conosco hoje poderão assistir depois, mais tarde, ou vocês poderão revisitar essa usina depois, com mais calma e tudo mais. Então, essa é a novidade. A novidade é que a gente vai fazer esse encontro hoje aberto e também transmitido pelo YouTube, e ela poderá ser assistida depois, quando vocês acharem que terão essa disponibilidade, esse tempo e tudo mais, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. José Carlos, é com você. Bom, vocês que são parte já da nossa família, os associados do Instituto e os demais que a gente gosta muito, né? E aficionados pela essa coisa de empresa, nós estamos juntos vivendo um momento muito especial, né? Muito especial, muito especial. Eu costumo dizer que eu passei por 21 planos econômicos e já vi tanta coisa, né, no Brasil, mas tem uma coisa que eu nunca me esqueço, que meu velho pai dizia assim: meu filho, o Brasil está tão mal que eu acho que não passa do ano que vem. E passou. Então, acho que a gente precisa ter muita fé, e fé é uma questão de certeza, não é crença, que é uma questão de desconfiança ou de confiança, entendeu? Porque as coisas, a sociedade é muito forte. O fato é que está acontecendo muita coisa, né? E nós, como vocês sabem, a gente é consultor de uma série de empresas que acreditam muito no conceito de empresas válidas, né? E eu, pessoalmente, sou fascinado por essas coisas de empreendimentos e de empresas, sabe? Porque nossa Senhora, quanto bem essas companhias todas fizeram para nós. Como é que eu poderia ter meu óculos, ter minha camisa, ter o café, ter comida, né? Ter um jeito de andar? É tudo devido à empresa, né? São empresas. E olha, todo país se move por conta das empresas. Por exemplo, um dia desse eu ouvi de um sujeito aí que tem uma visão um pouco distorcida, é muito boa pessoa, mas ele falou, porque o dinheiro público, eu falei, não tem dinheiro público, rapaz, é só dinheiro privado. O dinheiro que o governo recebe é dos impostos, né? O que a gente espera é que o governo aplique bem o dinheiro em benefício do todo, né? Mas veja que interessante. Então, tudo gira a partir da iniciativa privada mesmo, da sua força de empreender, né? Da sua coragem, um certo heroísmo, para não dizer que é um grande heroísmo, né? Porque vocês sabem que nós temos um traço na cultura de punir as pessoas de sucesso, né? Tom Jobim falava isso. A gente não valoriza muito, põe dúvidas sobre a legitimidade do sucesso, aquela coisa toda, né? Mas o fato é que cada um de nós tem que fazer a sua parte, não é mesmo? Mas olha o que tem acontecido, que é muito interessante, e nós achamos que esse podia ser um motivo para iniciar as nossas conversas. Tem acontecido isso aqui, eu vou até mostrar para vocês. Ó. Essa aqui, ó, vê se vocês concordam. A questão está assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazê-los ver. Está assim, ó. A coisa agora é aumentar a intensidade do esforço de marketing industrial ou deixar para lá e entrar na guerra de preços? Espero que estejam vendo isso até. Então, eu ia fazer o seguinte: o que vocês acham? Chegam para mim e falam isso. Eu tive num encontro de presidentes aí um dia desse, em Campos do Jordão, vários deles perguntaram isso para mim no corredor. Sabe, você acha que aumentar tal, ou a gente deixa para lá e, sei lá, que se dane, né? Que se dane o mundo, não me chamo Raimundo, sabe aquelas histórias assim? O que vocês acham? Deixamos para lá, Marcos? Ou fazemos alguma coisa? Você que dirige empresas tão importantes. Tá faltando som, Marcos. Bom, eu acho que não pode deixar para lá de jeito nenhum. Pelo menos nas empresas com que eu tenho lidado, ninguém está deixando para lá, não.
Ninguém está tentando entrar em guerra de preço, está tentando fazer aquilo que a gente prega, que é percepção de valor de alguma forma, né, junto ao cliente. O pessoal do Mato Grosso, com quem eu acabei, vamos dizer, me afastando um pouco agora a partir de julho, eles continuam trabalhando no foco do cliente, é o teu livro, e estão trabalhando sério nisso, né? O pessoal de máquinas agrícolas continua também tentando trabalhar no foco do cliente, apesar da dificuldade desse primeiro semestre. O pessoal que eu estou fazendo aquela startup que mexe com aquele açaí, que não tem gosto nem de ferro nem de ferrugem, esse mais ainda. A percepção de valor começa na degustação. É um açaí que não tem gosto de ferro nem de ferrugem, ele tem que ser percebido diferente e, portanto, não está entrando em guerra de preço nenhum, não. Então, eu acho que com aqueles que eu tenho estado mais próximo, bastante ainda preservando essa questão de percepção de valores sem entrar em guerra de preço. Mas existe uma tendência de mercado muito difícil hoje, que está forçada por uma questão de uma conjuntura que vem dos equívocos, seja ele do programa fiscal do governo, seja ele do programa econômico do governo. Isso está provocando, sim, algumas ações meio impensadas de muita gente. O Aristeu, você que é um grande consultor de estratégia do Rio Grande do Sul, Aristeu, como você está vendo isso? Você ouve um pouco um certo desânimo, o que você ouve a respeito disso? Bom dia a todos. Na realidade, eu vejo uma estagnação na nossa economia e eu acho que os empresários, pelo menos aqui que eu tenho conversado, têm começado a se mexer, ou seja, ficar esperando vamos dizer assim, que o incêndio acabe ou comece, de certa forma, não ajuda a nada. Então, assim, as empresas têm começado a reagir, ou seja, tomando para si a vontade de mudar, começando por si. E aí tem muito a ver com toda essa questão da percepção de valor, né? É fundamental isso aí. O Sandri, você que foi diretor de tantas empresas importantes, da IBEMA, de embalagens, o que você está sentindo na área que você atua aí, Fernando Sandri? Bom, eu tenho a minha atuação na área de embalagens, fabricante de papel e fabricante de embalagem, até consumidores de embalagem, né? A percepção é de que todo mundo tenta manter a disciplina do preço, né? A precificação é algo que precisa ser tratado assim como é a operação, assim como é compras, né? A disciplina do preço também precisa ser tratada. Então, eu vejo que as pessoas estão cuidando muito para segurar ao máximo, né? O benefício, né? A captura das margens que conseguiram ao longo do tempo, né? Está sendo bastante difícil, mas o pessoal tem segurado bastante o preço que eu tenho visto aí. O Suzy, olha, a Suzy, apresentar para vocês, quem não conhece, a gente tem uma admiração muito grande por essa executiva. Ela é uma das principais na área de desenvolvimento de marketing e formação de toda essa questão de valor da Corteva, uma das maiores empresas do mundo na agronegócios, né? Ô, Suzy, o que você ouve no corredor da companhia, se bem que você está numa mega companhia, né, e tal, líder de mercado, mas é assim, vamos aumentar o esforço mercadológico ou deixa para lá e vamos tocar como está indo e, sei lá, qualquer coisa a gente entra em preço. O que você tem visto? Existe essa questão? Olá, gente, bom dia. Eu acho que fica cada vez mais evidente que os produtos estão muito similares, né? Então, Zé Carlos, do que a gente já tem falado em outros momentos, né? Onde que vai estar o diferencial? Então, acho que isso está ficando cada vez mais evidente, cada vez mais evidente. A grande questão é que, como organização, né, às vezes é mais fácil você ir para a história do preço. E aí eu acho que assim, ó, é um saco sem fundo. Então, acho que o que a gente começa a ver, aquilo que nós tanto refletimos aí com vocês da Escola de Marketing, é que não tem outro caminho, né? Se os produtos começam a ser muito similares, né? De onde nós vamos tirar? Não tem como entrar em guerra de preço, né? E eu acho que aí tudo que a gente fala de foco do cliente, tudo que a gente fala sobre
o que realmente captura valor, né? O que realmente transmite valor vai estar nas pessoas e como essas chegam até o campo. Então, acho que isso é uma pauta que ela não vai desatualizar, ela, pelo contrário, ela vai ser cada vez mais presente. O Alan, você que está aí no Japão e faz um trabalho belíssimo com empresas também, como é que está essa questão aí no Japão? Porque a gente sente que o mundo está em polvorosa, né? Como é que você vê isso? Câmbio. Deixa eu ver se ele entra no ar aí. Alan. Aumenta o som aí, Alan. O som do Alan está... Agora abriu. Bom dia e boa noite. Mas como Olha, você vê... Oi. Como você vê essa questão aí no Japão? Olha, essa questão no Japão, ela também ocorre, né? Só que o Japão, eu estou 5 anos, né, fora do Brasil, né? E vivi essa guerra de marketing e preço durante 20 anos, né, nas empresas por onde eu caminhei. E aqui é um pouco diferente, aqui existe um marketing, na verdade é panfleto, né? Eles usam um panfletinho de venda, só que é um marketing panfletado digital. É um pouco diferente, assim, do Brasil. Então, eu não estou, assim, num ritmo de viver exatamente essa dinâmica que está no Brasil, mas aqui também tem. Só que quem entra no preço aqui, normalmente ele fica para trás, porque o que vale é o valor mesmo, é o valor agregado. Então, tudo tem o seu preço, né? Então, quem entra para baixo, normalmente fica fora. É assim um pouco da dinâmica aqui do Japão, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o Ricardo. Eu gosto muito do Ricardo Prado. Cadê meu amigo aí? Ricardo, presidente da Piovan, uma companhia fantástica de máquinas aí. Ricardo, como é que você vê essa questão aí? Você ouve pelos corredores, não necessariamente da empresa que você preside, mas essas discussões no meio dos fornecedores, no meio dos clientes. O que você acha? Não, eu vivo essa realidade todo dia. Eu tenho um grupo de concorrentes, só para explicar para quem não me conhece ainda, nós fabricamos equipamentos para indústrias de plástico alimentícia, mas temos um portfólio muito amplo. Então, a gente trabalha em vários mercados que não são exatamente idênticos. Então, para cada mercado, eu tenho um concorrente diferente. Mas para cada mercado, nós temos aquela figurinha carimbada que você sabe, são multinacionais, inclusive, e elas gostam de reduzir preço, mas vão até o limite tentando vender. Graças a Deus, a gente já provou que essa estratégia não funciona. Primeiro, porque você corrói margens violentamente, e segundo, porque a gente continua sendo um líder de mercado. Então, quer dizer, não funcionou. E a gente, inclusive, mesmo em tempos mais difíceis, a gente corrige os preços normalmente, porque a gente tem que preservar as margens. E a gente trabalha na qualidade, digamos assim, no valor percebido de qualidade de serviço, etc., trabalhando muito no foco do cliente, e eu não diria nem aumentando o esforço de marketing, mas eu diria aumentando o esforço real ali no cliente para você oferecer qualidade, confiabilidade e um suporte para ele poder crescer e ele conseguir se diferenciar. Então, a gente se diferencia assim, obviamente, além da tecnologia dos equipamentos, que isso é uma coisa que dá para discutir em bastante detalhe. Então, eu acho isso. E eu queria só fazer um comentário. Eu vi o Aristeu falando ali que o pessoal está começando a retomar, etc. Nós não sofremos muito isso até julho. Agora sentimos um pouco, e na região aí do Rio Grande do Sul, Aristeu, caiu muito, né? Acho que o Rio Grandense aí, o gaúcho estava mais assustado que o resto. Para nós, assim, estatisticamente, foi assim, nesse momento é o estado mais tranquilo, mais quietinho que tem. Então, esperamos aí que retome também, e não achamos uma razão aparente, porque o pessoal está consumindo na rua, né? Então, não sei por que esse medo todo aí, mas está andando. Ô, Ricardo, aqui você está companheiro de uma pessoa que eu gosto tanto. Olha, eu não já perdi, eu acho que eu gosto dele há mais de 40 anos. É um super querido executivo que cuida do Asus Favorite, que é esse Rogério Besnos, que está aqui, ó, esse aqui, ó, que foi diretor da Kepler Weber e tudo. Rogério, isso que o Ricardo falou, você sente muito aí no Rio Grande do Sul? Sim, é fato. Aqui no Rio Grande do Sul,
Bom, primeiro, bom dia para todos. Aqui no estado, realmente, Zé, eu acho que está muito a questão da expectativa, não é nem da realidade, né? Houve uma queda grande, principalmente na indústria, na agroindústria, né? Fabricante de máquinas e equipamentos. Esse povo segurou, por consequência, acabou segurando toda a cadeia no interior, né? E acaba rebatendo no consumo. Se iniciaram, assim, ainda que modestamente ou timidamente, algumas demissões, né? Não muito divulgadas. Então, acho que a questão toda nesse momento não é nem de realidade, mas de expectativa. Mas é fato, uma briga de preço muito grande aqui em função da retração de demanda. Eu vou pedir também para a minha querida Renata Canteiro, se ela estiver conseguindo falar agora. Ela é presidente de uma companhia linda, fundada pelo pai dela, o Ronaldo Canteiro, meu amigo do coração, muitos anos. Renata trabalha numa empresa que ela deu um empurrão para cima, que eu vou te falar, viu? Coisa mais linda. Chama Embaqui. Ô, Renata, conta para mim, essa questão você ouve no meio dos clientes, assim, que eu sei que a Embaqui trabalha de um jeito muito lindo, mas sei lá, se vale a pena investir em aumentar o susto de marca, eu toco o pau na guerra de preço. Como é que você vê essa questão, Renata? Zé, bom dia a todos. Muito bom estar aqui de novo. Estou hoje aqui na Engeflex, tratando dos nossos dias de cobre. Mas aqui o produto também ele tem um olhar todo diferenciado, né, em termos de alternativa para a usuária, um método de longa duração e sem hormônios. Então, a gente também aqui tem esse olhar de pensar em uma alternativa que encante, né? E a gente tem lá na Embaqui, sim, nossa, uma explosão de novos entrantes, velhos entrantes, pessoas que você jamais imaginaria, multinacionais, bem multinacionais, fazendo guerra de preço contra o preço da Embaqui. Coisa que eu nunca tinha visto antes, sabe? Absolutamente assustador, intrigante entender como isso está virando guerra mesmo, mas particularmente vejo como mais um motivo para não entrar. Você entendeu? Porque se todos estão olhando por essa ótica, eu vejo que é mais um motivo para eu me destacar e ter uma perspectiva diferente. Nossa, Renata, você falou um negócio tão sábio, bem. Sabe por quê, Renata? Eu acho assim, só copiam coisas boas, sabe? Então, quando o cara quer competir com alguém por causa de preço, ele está elegendo o outro como melhor. Entendeu? Eu acho que essa posição sábia sua de não entrar e, ao mesmo tempo, aumentar o valor percebido, que não depende de dinheiro, porque o lucro está sempre nos intangíveis que embalam o produto físico, né? Eu acho maravilhosa essa sua ideia. Mas tome isso com pesquisa de preferência de cliente. Quanto mais competitivo o preço você tem, lá no fundo estão dizendo que você é o melhor. É interessante, né? Nossa, que interessante. O que a gente faz é olhar muito internamente e aproveitar, porque, por exemplo, os fabricantes de máquina estão bem paradinhos e tal. Então, o que a gente tenta, é claro, aumentar a nossa competitividade, automatizando, sabe? Trazendo um pessoal que ajude a gente a fazer cada vez melhor, naquela linha de custo, né? Mas a guerra de preço, a gente não gosta desse verbete, não. Olha, tem aqui... Zé Carlos, posso fazer um comentário? Quantos quiser, Ricardo. Em cima do que você acabou de falar, eu tenho um caso assim rapidinho para contar. Eu uma vez eu estava num processo grande e o nosso concorrente, esse que gosta de reduzir preço, foi lá no cliente e falou: bom, se a Piovan está lá, eu te dou agora 30% de desconto. 30, não é 2, 3, 30. Aí o cliente me ligou e falou: olha, esses caras devem ter muito medo de vocês, porque o cara começou com 30, entendeu? Então, esse é guerra de preço, é um negócio realmente complicado. Mas, Ricardo, sabe o que eu acho? No marketing industrial, que vocês todos dominam, quer saber vender para empresas, você fala com pessoas, essa é a maneira mais linda de fazer pesquisa da preferência do cliente ou da admiração, entendeu? Olha o que aconteceu. A tal ponto que as companhias líderes, sabe o que elas fazem com os concorrentes?
a gente foi aprendendo, elas desencorajam os concorrentes. Porque se o que mais importa é o estado de espírito de alguém que faz um produto impecável e que quer servir, isso é o estado de espírito, não é um número, né? Você imagina como você desencorajar o estado de espírito do concorrente. É uma estratégia fantástica. E sem fazer nada assim, abrupto ou, sei lá, violento. Esse negócio, esse concorrente, ele merecia um prêmio. Ele divulga ele divulga o valor da nossa Piovani. Olha que lindo, não? Sabe o que eu queria perguntar aqui? Tem tanta gente boa, mas como eu não estou vendo a carinha, eu estou com dúvida se eu devia perguntar, porque eu queria ouvir de tanto mundo. Por exemplo, o Ivanir, você não pode falar alguma coisa aí? Eu não estou vendo você. Está fazendo sentido isso, Ivanir? Por favor, o que você ouve aí? Me fala só a sua empresa também, porque eu não consigo ler aqui. Você consegue entrar? O Ivanir. Bom, se ele consegue. Se ele não consegue, eu vou pular para o Madarazzi. O Madarazzi trabalha numa companhia chamada Parker, é muito importante. O Madarazzi, cadê você? Estou aqui, Zé. Estou aqui, Zé. Me fala, esse assunto, Madarazzi, eu sei que você, na área de recursos humanos, é muito ligado ao ativo principal da companhia, que é o que consegue fazer isso tudo acontecer. Você tem ouvido essas questões? Isso, de vez em quando, chama atenção? Tal? Zé, obrigado pela pergunta. Bom dia a todos. Eu adorei o que a Renata falou e fiquei refletindo um pouco que, cada vez mais, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então, a gente precisa, sim, trabalhar em aumento de produtividade, de alguma maneira, com automatização, melhorar a eficiência dos nossos processos e tal, e óbvio que isso vai ter um impacto no preço. Mas aí, falando da parte que eu melhor navego, o valor percebido, e aí cada vez mais fica claro que são coisas intangíveis, né? Quando a gente imagina a estratégia de ESG e a empresa fazendo questão de divulgar suas iniciativas ligadas à responsabilidade social, à proteção do meio ambiente, a questões de governança e, portanto, tudo que diz respeito à reputação, você vê que também tem uma tentativa de mostrar um valor de uma outra forma, que vai muito além do produto, muito além do preço, portanto. Então, eu acho que é a junção de duas coisas e vai sair à frente. Ela falou que não gosta do verbete da guerra, né? Mas neste cenário vai sair à frente quem tiver incluindo a estratégia tanto da reputação quanto da eficiência. Então, é uma coisa e outra. Como eu ouvi uma vez, é um olho no gato e um olho no pires, né? Quer dizer, no peixe. E assim, do líder é exigido cada vez mais, porque você precisa ir muito além do óbvio. Então, faz todo sentido o que você está trazendo como reflexão, José. Aliás, viu, aproveitar só esse momento, que talvez não sei se é oportuno, mas não resisto. Aqui é tudo jazz, você sabe. Aliás, eu aprendi na vida, né? Todas as relações humanas que têm valor, elas são jazzísticas. Ela não é fechada num tema. É como um professor moderno, né? Um professor do nível do Cabreira, assim, que está aí todos, né? É assim, ele é aberto para a questão jazzística, à medida que as coisas acontecem. Então, você levantou um tema aí. Eu tenho uma certa dificuldade com o chamado ESG, mas é uma coisa minha, porque eu acho que ele escondeu uma das vertentes mais importantes nas relações humanas, que é o dinheiro. Olha que louco. 90 e poucos % dos conflitos humanos, inclusive com clientes, tem na raiz o dinheiro. Olha que louco. O dinheiro pode ser uma bênção, como dizem os judeus, quando você faz aquilo como dinheiro limpo, pode ser um amargor enorme quando você tem aquilo baseado no ganho. Chega o que nós falamos aqui no Brasil. Eu ganho tanto. Se alguém ganha, alguém perde. Por isso que é muito mais ético dizer eu faço tantos dinheiros, entendeu? Como você ouve em outras culturas. Pois bem, o plano original, Madarazzi, da questão da sustentabilidade, que, aliás, você, quando era da Natura, lidou muito com isso, era o triple bottom line, lembra? Então, era assim, o social, o econômico, lembra? E o ambiental. Quando criaram a questão do governance, que, para mim, deveria envolver esses três, esconderam justo o dinheiro. Ficou assim, ambiental, social e governance. Cadê o dinheiro? Eu não gosto de tirar o dinheiro do palco, porque ele é a causa dos conflitos humanos.
Então, não é que o verdadeiro governance não leva lá embutido na questão ética o dinheiro, mas ressaltar o dinheiro. Você pega 90% das questões humanas tem o dinheiro envolvido. Olha que louco, até em família, hein? Família se via bem, aí mora o fulano lá e tal. Então, o que você falou, e você é um porta-voz muito importante, Madaraci, essa questão, se fizer sentido, dá uma melhorada no que eu estou falando e impunha essa bandeira aí, no sentido, não é de acabar com o SG, não, mas de voltar a botar o dinheiro no palco. Não põe o dinheiro no palco. O dinheiro fica dentro de um treco assim. Isso eu acho uma cilada péssima para permitir, aliás, foi escondido o dinheiro que lojas americanas e tudo mais, que eram considerados alguns modelos, fez o que fez. Né? Mas estou dizendo, não é pegar o caso dela, que ficou claro que era fraude, né? Até agora, pelo que eu estou sabendo. Mas pensa nisso, se faz sentido para vocês. Ô, Cabreira, eu te cutuquei, o que você acha essa questão? Você que cuida de tantos conselhos, o Cabreira é um dos maiores avaliadores de conselho, indicadores de conselheiros, contratador de presidente, que tem aí tantos anos. Né? Aliás, eu acho essa questão de searching é antes e depois dele, o RH é antes e depois dele. Compadre, diz para mim, como isso tem te parecido nas conversas de corredor que vocês têm? Olha, existe muita queixa mesmo, principalmente, e você veja que vários dos nossos colegas falaram de novos entrantes, né? De pessoas que estão tentando, primeiro, diversificar e atuar em outros mercados que não atuavam, e como eles não têm nenhum preparo mercadológico, eles acabam atuando em cima do preço. E é bem como o Ricardo falou, eles procuram saber qual é o preço do melhor fornecedor e oferecem uma diferença no preço. Então, é a turma do desconto. Né? O que o senhor faz? Eu trabalho com desconto. Então, mas qual é o seu produto? Não, qualquer produto que o senhor quiser, eu dou desconto. Então, isso tem... Agora, quando isso chega no conselho, os conselhos têm discutido muito o fato de que há uma dificuldade grande hoje de você criar um propósito da empresa que faça sentido com o propósito dos seus colaboradores e que leve todo esse corpo social a trabalhar com mais empenho e com mais dedicação. As pessoas estão tendo dificuldade de enunciar o seu propósito e, consequentemente, eu tenho uma situação muito curiosa no mercado de recursos humanos, e o Marcelo talvez esteja presenciando isso também, que é o que a gente chama de quiet quitting. São pessoas que não saem, mas elas não dão, elas fazem uma operação padrão, elas trabalham trabalham naquele horário, entregam o que pediram para ele, não faz nada a mais, não faz pergunta e não tem curiosidade nenhuma. Um conjunto dessas pessoas, ele paralisa a empresa. E por que as pessoas estão assim? É por falta de uma identidade com o propósito da empresa. E a empresa, eu tenho visto várias reuniões de conselho tentando definir o propósito e falta conceito, entende? Confunde propósito com slogan, confunde propósito com uma frase bem feita, entende? E não é alguma coisa do íntimo da empresa, do cerne dos seus valores para que ela possa se apresentar. E a empresa sem propósito, ela perde os vínculos, ainda mais com home office, ela vai perdendo os vínculos, cai a produtividade e ela é vítima da guerra de preço. Nossa, muito bem colocado, muito bem colocado. Você veja que, o Cabreira, você falou um negócio que, aliás, a gente tem experimentado de uma forma tão interessante, é daquele jeito meio... Você é engenheiro também, eu também sou, a gente travestiu a engenharia, você é de RH, eu de marketing industrial há tantos anos. Sabe o que é que a gente tem feito? A gente criou uma cebola e deu o nome de Diamond Circle, porque um dos meninos lá dos Estados Unidos chamou de Golden Circle, né? Que era baseado no quê, no como e no porquê. O nosso é assim, ó, o jeito de resgatar isso no grupo tem sido assim. Para quê
para que a gente existe. Você precisa ver cada bate-papo que existe. Por que a gente existe? Depois, o que a gente faz? Como que a gente faz? Com quem a gente faz? A que custo a gente faz? E quando a gente faz? Cabreira, você não acredita. Nessa cebola, navegando assim nessas... Tem que ser uma conversa etílica. É genial, porque às vezes até o fundador, como já aconteceu no nosso caso, ele se embevece, ele fica animadíssimo, porque conseguiram meio que falar, materializar qual foi realmente o significado que moveu aquilo tudo que ele fez. Olha que barato. Porque se não tem isso, ele deixa no dia a dia, ele perde aquilo e me confunde só com a ideia técnica original, depois com a parte de que dava dinheiro, entendeu? Que é tudo importante, mas, né? Então, eu achei muito bom você ter falado isso. Mas você sabe, eu estava querendo perguntar para o Felipe Rios. Oi, Felipe, você está tão bem aí? Porque eu não estou chamando os outros, Felipe, porque eu não estou vendo. Felipe, o que te parece isso? Olha, primeiro, boa tarde para todo mundo. Felipe, fala da sua empresa para nós. A minha empresa é uma empresa de consultoria Olha aí, Felipe. Em marketing digital e tive a felicidade, no começo de 2021, a trabalhar com uma empresa que provavelmente está no mesmo circuito de vocês, que é a Deller Têxtil. Ah, sei. E a Deller Têxtil estava passando por uma questão muito séria, que era se posicionar e tentar entender como é que ela chegava no consumidor final. Passando por todas essas questões que vocês trouxeram, da questão da guerra de preços, das questões dos descontos, né? Havia ali uma figura muito importante, que era o seu Carlos Deller, que era o diretor comercial, que estava exatamente enfrentando questões desta natureza. E buscando entender, então, através, né, de que ferramentas e que expedientes, olhando para um futuro que naquele momento, em 2021, parecia bastante promissor, que caminhos eles poderiam tomar, da chegada aos seus parceiros e clientes diretos até o acesso diretamente ao consumidor final, numa estratégia de D2C. E esse processo demorou 1 ano e meio, de assessment interno, de trabalhos com pesquisa de mercado, para chegarmos ali num modelo de negócio que os atendesse e que recentemente vem sendo implementado lá pelo time deles. Então, entendo que, olhando para essas questões que a gente está discutindo aqui, o nosso mercado, o mercado industrial, enfrenta exatamente o mesmo dilema que eles. Segurar as relações nos seus parceiros diretos e clientes, vou chamar de clientes, né? Aqueles para quem eles vendem, no caso da Deller, por exemplo, a Pernambucanas como cliente, ou ampliar esse espectro e também enfrentar uma questão muito séria com os seus parceiros. Porque ir a mercado significa se tornar, eventualmente, aos olhos dos parceiros, mais um concorrente. É verdade, é verdade. Então, todas essas questões estavam à mesa, estão ainda, pelo que sei, eu já não estou mais trabalhando com eles diretamente, mas sei que essas questões estão à mesa e estão à mesa com, entendo eu, a maioria das pessoas que está na indústria e tem que chegar ao seu consumidor final, porque no fim do dia é ele que compra. Sou eu que compro o tênis da Nike, mas a Nike não vende diretamente para mim, agora vende. Mas vende também através da Fit, através da Centauro. Então, ou seja, como é que a gente, como indústria, vou me colocar nesse lugar como consultor, mas vou me colocar no chapéu da indústria, como é que a gente chega e negocia com parceiros, né, e com fornecedores para não entrar nesse lugar? À tarde, da manutenção, projeto manutenção. Acho que não estou te ouvindo, José. O microfone tá... Você está no mudo, Zé. Muito bem. Olha, eu queria fazer o seguinte. Felipe, eu achei fantástico a sua colocação, porque muitas empresas estão indo para esse caminho do e-commerce e tudo mais. Mas deixa eu contar uma coisa. Vocês foram tão ricos aqui que a gente está
Aliás, vocês vão poder assistir isso de novo, porque no YouTube repete aquela história toda, porque as colocações de vocês são preciosas, são de diferentes áreas. Eu tenho vários aí que eu gostaria de ouvir também. Agora há pouco eu estou o Alexandre Brito, por exemplo, que é o diretor-presidente da Jundu, da Saint-Gobain, que é um brilhante executivo que entrou agora há pouco aí. Só não vou perguntar para ele, porque ele pegou um pedaço do caminho, mas ele vai estar junto. Que eu resolvi retribuir para vocês alguns pensamentos que têm movido a nossa equipe aqui na casa, em torno disso. Talvez, espero que não seja cansativo, mas e como vocês vão poder depois ter acesso, né, se quiserem, talvez ajude. Olha só o que aconteceu em torno disso do nosso lado, né? A gente sentiu o seguinte, olha, vê se faz sentido para vocês. Deixa eu ver se pega aqui, ó. A gente achou o seguinte, olha, o ambiente de negócios nesse momento, com base na nossa experiência, tem alguns poucos setores constatando o movimento aumentar. A área de serviços está vivendo alguns altos e muitos baixos. A indústria, em geral, está se debatendo para sobreviver. Aliás, hoje eu tive outra notícia triste, né, das companhias, etc. Bom, vocês sabem disso. A maioria das empresas está se livrando de ativos que se tornaram passivos. Um dos amigos queridos nossos, meu, em particular, é o Marcos Lutz, que vocês devem conhecer. Ele foi tudo, foi até presidente da COSAN, mas antes a gente já conhecia. Agora ele é CEO do grupo Ultra, né? Aliás, foi onde ele começou. Acabou de anunciar que vendeu a Extra Farma e o outro lá, que eu esqueci o nome, a Oxiteno, né? As companhias estão se livrando de passivos, que eram ativos. É um movimento de se livrar de ativos que se transformaram em passivos. Olha, há uma significativa perda de talentos importantes. E quando o Cabreira fala do quiet quitting, é uma forma de perder o talento, ao lado daquele great resignation, que é outra coisa que está acontecendo também. Tem uma falta de perspectiva de melhorias no curto prazo. Olha, honestamente, todas as reuniões que eu vou, que eu participo, que me chamam, algum momento eu sinto uma falta de perspectiva. O mundo todo está em fase de estagnação. Aliás, agora há pouco, um de vocês usou esse mesmo termo. A coragem de investir está prejudicada. O pessimismo anda tomando conta dos líderes. Isso que dá uma tristeza danada, né? Aliás, um dia desse, eu estava numa reunião e os caras falaram, não, eu sou otimista, tem muito pessimista. Aí eu lembrei daquela historinha que vocês conhecem, né? Ambos são importantes. Como disse o Madarazzi, tem um E aí. O pessimista é importante, assim como o otimista. Por exemplo, o otimista criou o avião. O pessimista inventou paraquedas. Tá certo? Bom, o Brasil, como sempre, me permite a minha opinião, na mão de populistas e velhos, né? Então, isso dá um enrosco danado. Agora, olha o elenco das empresas neste momento, né? Eu estou sentindo assim, que você tem jovens, está ganhando mal, mas tem. Você tem jovens velhos. Puxa, pior que eu conheço alguns. Você tem meia-idade novos, meia-idade velhos. Você tem velhos novos, tem velhos velhos. Eu acho ótimo aí, viu, Ricardo, esse negócio aí, porque eu não sei se foi você que nós estávamos conversando, que hoje, quando você vai vender para as empresas, como essas gerações todas invadiram a companhia, mas eu estou dividindo as gerações nesse tipo de coisa, sabe? Sabe o que acontece? Olha que barato. O que mostra que para você reconhecer clientes, tracinho conhecer, já pode conhecer por isso. Lógico que é uma avaliação que você faz com a sua equipe, insegura, né? É um terreno escorregadio, mas vale a pena. Os jovens querem tudo no automático. Os jovens velhos só seguem regras. O meia-idade novo busca o melhor. Meia-idade velho sempre foi assim. Eles falam, sempre foi assim. Velhos novos, eles estão atrás da causa raiz da essência, como disse o Cabreira. E os velhos, não é mais comigo, já estou indo embora mesmo. Você não imagina no B2B, que é people for people, como isso tem um enorme impacto. Isso significa que quando eu vou lidar com eles, eu tenho que estar preparado para falar essas diversas línguas. Se a companhia é aquela com a qual o cliente é aquela com a qual eu posso construir o futuro. Mas olha que interessante. Por exemplo, os jovens novos não gostam de falar com as pessoas. Eles ficam fascinados olhando a tela lá. Entendeu? Bom, olha as pistas que nós começamos a desenvolver, e aí eu preciso dizer a vocês, etilicamente, né, porque tudo lá no nosso grupo é envolvido pela ética do prazer. A gente assume assim, que quando o prazer impera, o dever fica suportável. E eu acho que o Criador fez a nossa vida, fez a Terra tão linda, tão única, azulzinha, pela ética do prazer, cara. Né?
Então, pelo prazer, a gente pensa assim, ó. Primeiro, não perca tempo aumentando apenas a força de venda. Cuide de fazer de tudo para que todo o empenho da companhia seja realmente consistente. O que mais empolga o cliente em tudo que a gente faz, e aí, sabe, Felipe, até para a consultoria, que você falou que é consultor, é o empenho consistente. Não é a força do impacto. Para ter um empenho realmente consistente, o líder tem que ser uma espécie de maestro, fazendo a harmonia do conjunto prevalecer sobre os destaques, entende? É muito interessante isso. Outra coisa, algumas dicas práticas que nós temos exercitado com clientes nossos que podem ser úteis para vocês, como uma pequena paga a essa sua dedicação em colaborar com todos daí. A única ferramenta que o vendedor precisa é a sua psique. Significa que vender é um estado de espírito. Sabe como é que os antigos falavam? O sujeito tem um tino comercial fantástico. Não dá para ter curso superior de tino comercial. Então, entenda que a psique é o seguinte: se eu me sinto bem estando com você, aflora em mim uma vontade de servir. Olha que coisa louca. E como nós somos seres integrais, não somos divididos no trabalho, na vida da família, na vida dos amigos, uma companhia que busca que o ambiente da companhia seja um ambiente de cooperação, um ambiente de esperançar, quer dizer, não é esperança, ficar esperando, é lutar pelo melhor, a psique das pessoas fica lá em cima. É a única ferramenta que ele precisa. Não conte com os chamados criativos. Sabe por quê? Olha, eu vou falar um negócio que até tudo criativão é pobre demais, sabe? Nossa, impressionante. Porque inovação pressupõe mais do que criatividade, pressupõe conhecimento. É uma conjunção de criatividade com conhecimento. Tem empresas que estão gastando uma nota trazendo os caras criativos e não conseguem inovar. Outra coisa, cuidado com a burrice artificial. Estão falando em inteligência artificial, mas tem burrice artificial. Veja o 0800. Para falar com alguém vivo é a última opção. Ou burrice artificial, né? Tanto é que você liga, 1, 2, 3, se quiser, espere que será atendido. Olha que louco. Eu gostei desse conceito de burrice artificial. Aliás, o Valdez Ludwig, que é uma pessoa muito querida, que eu acho que vocês do Sul aí devem conhecer bem, eu estive com ele esse fim de semana, a gente conversou sobre isso. Olha, só digital é o fim da festa, viu, Felipe? O digital é apenas um meio para se chegar ao analógico. As pessoas contrataram você, Felipe, ou a mim, pelo analógico, não pelo digital. Entendeu? Então, o digital, o futuro é o analógico. Porque tudo na nossa vida, na sua, na minha, de todos, aqui é um processo. Se você não lidera o seu mercado, alguém acabará liderando, porque liderança é igual poder. Poder não aceita vácuo. Se na sua companhia você não tiver o poder de liderar, conquistado, alguém vai liderar. Nós estamos vendo isso em muitas situações, inclusive políticas aqui no Brasil, né? Que o sujeito não assume o papel que ele tem, outros assumem o papel. Quer ver outro? O que interessa, no final das contas, é conquistar a preferência dos clientes e ganhar muito com isso. Só perguntar para mim o seguinte, Zé Carlos, qual é a primeira missão de marketing? Fazer com que a empresa conquiste a preferência dos clientes. Só. Você diz, mas para conquistar a preferência do cliente precisa de um punhado de coisa. Lógico que precisa. Por exemplo, começa com um produto impecável no foco do cliente. Mas é isso que interessa. Aliás, eu sempre repito isso porque o Jorge Gerdau, que é um querido, nós somos consultores da Gerdau há muitos anos, e ele é uma pessoa muito próxima. Aliás, o vice-presidente está aí, né, que é o Tomazelli. Aliás, foi graças ao Tomazelli que nós estivemos lá, né, Tomazelli? Sou muito grato a você por isso. O Jorge tem no cartão de visitas dele, pô. Princípios Gerdau. Quando você vira, está escrito preferência do cliente, como um princípio. Ele chegou a dizer para nós assim uma vez, eu não canso de repetir, olha, eu posso perder tudo, viu? Perder aquelas usinas, perder tudo que o meu bisavô montou, mas se eu não perder, se eu conseguir cultivar a preferência dos clientes, eu começo tudo de novo e dou certo. E é realmente isso. Olha, o lucro não vem do produto, mas dos intangíveis que o embalam.
todos os intangíveis fazem com que aquele produto seja incopiável. Porque intangíveis são coisas de difícil cópia. Agora, olha um cardápio com base na experiência a partir de conhecimentos tácitos. Vocês devem ser mestres nisso. Olha, nós temos duas fontes de conhecimento, pelo menos, cada um de nós. Uma é o conhecimento intrínseco, aquilo que você fez na escola, que eu fiz, etc., né, que se faz curso e tal. Mas os nossos legados e tudo de bom que você faz na vida vem de conhecimentos tácitos. Então, não tem curso para ser pai, ser avô, no meu caso, curso para ser presidente, não tem nada. É vivendo e com base em conhecimento que você vai aprendendo e você cria o seu modo de operar. Nós valemos pelos conhecimentos tácitos. Eu me lembro, não sei se posso até perguntar para o Cabreira, que nós temos praticamente a mesma idade de empresas, acho que nunca perguntaram para mim as notas que eu tirei na escola, ainda bem, viu, Cabreira? As notas que eu tirei na escola, os cursos, nunca perguntaram. Eles contratam a gente e admiram lá pelo que a gente é capaz de fazer. Engraçado, né? Olha como é importante o conhecimento tácito. Com base no conhecimento tácito, apoiado em conhecimentos implícitos, que até nós temos esse instituto, que você veja hoje, nós estamos aprendendo pra caramba aqui. Nós temos gente nossa anotando, vocês terão isso gravado, servirá de insights, né? Olha, esqueça vender o produto. Ninguém compra o produto. Só compra o produto no produto de consumo. Mesmo assim, dura pouco. Monte ofertas de valor. O que é oferta de valor? Em coautoria com todas as áreas da companhia, você diz assim, ó, como é que eu posso montar um treco, embora eu vá mandar a nota fiscal pelo produto, de forma a ajudar a melhoria da eficiência operacional do cliente? Estou falando de empresa, que agora está crítica isso. Alguém já falou de produtividade. E a conquista por ele da preferência dos clientes dele. Não importa se você vende parafuso, motor elétrico, tradutor de imagem, sei lá, o que importa. Entendeu? Já passou a época no B2B de vender produto. O Ricardo, que vende máquinas fantásticas para essa área, eu me lembro quando a gente foi consultor da IP, Ricardo, ninguém falava da máquina lá, que tinha um monte de máquina de vocês. A IP é o maior fornecedor de negócio de, você conhece, né, detergente. Eles falavam da produtividade, da quantidade de produtos que saía, da qualidade. Então, isso aqui é um mote genial. Para ofertas de valor, existe todo um conceito. É um conceito. Não é para falar assim, oferta de valor. Eu vou fazer para você uma oferta de valor. Não. É um conceito. Tá certo? Quer dizer, produto chinês copia e vende mais barato e não paga imposto. Oferta de valor ninguém consegue copiar, porque ele é feito em coautoria, ele tem uma quantidade absurda de outras derivadas, né, que depende do talento humano, do talento que você tem. Outro, aumente imediatamente o repertório de conhecimentos dos vendedores. O jeito velho de vender já se esgotou. Sabe o que acontece? Na relação entre empresas, predomina o que eu chamo de indústria da confiança. Confiança. Hoje a tecnologia está muito desenvolvida e não tem muita diferença tecnológica entre produtos. Aliás, Renata falou isso. Renata falou exatamente isso. Na maior parte das nossas empresas, nós trabalhamos com tecnologia dominada. Então, se eu tenho um repertório maior de conhecimento, não é de argumentos, conhecimento do todo, eu consigo ter uma visão mais, desculpa a expressão, holística do que o cara quer, mais geral, e consigo discutir, consigo colocar aquilo que é mais importante em jogo. O Ricardo, você que, como eu, gosta muito de Calhambeque, carros, etc., antigos, aliás, você tem uma coleção modelar. Olha, e tem outros aí que tem também, que eu sei. Olha só, um dia desse discutindo no pessoal de indústria mobilística, aliás, e falando sobre mobilidade, e falou-se, descer o pau em motores de combustão. Descer o pau. Esse fim de semana teve até uma amostra no Clube Pinheiros, que eu sou sócio, que eu participei lá, que tinha um monte de Porsche, né? Eu levei aquele meu, que é o bisavô do 356, eles gostaram e tal. E começaram a falar, que pena, por causa da combustão. Você sabe que o problema não é a combustão? O problema é o combustível. Como diz o Gonçalo Pereira, não tem nada a ver com a combustão. A combustão é ótima, então você tem que acabar com fogão, com forno. É o combustível. Entendeu? Se a gente achar combustíveis ecológicos, como agora estou descobrindo o etanol com a capacidade de transformar hidrogênio direto em eletricidade, isso é genial. Entendeu? Então, o que eu gostaria de propor é,
aumenta imediatamente o repertório de conhecimento. É como se você pegasse o equipamento de bordo da equipe de campo e aumentasse lá uns medidores, umas coisas para eles usarem. O jeito velho já se esgotou. Eu queria dizer para vocês um dado, viu? Acho que vocês conhecem. É uma das áreas de venda, a vendas tem sido uma área muito mais refratária a coisas novas, sabe? Porque como foi baseado em hábitos transferidos de um mais velho para o outro, é a mesma coisa você chegar naqueles fabricantes de, sei lá, de barcos de madeira na beira da praia e querer trazer coisas novas da área de navegação ou de engenharia. É difícil. Então tem que ter bastante cuidado para lidar. Outra coisa, incentive a equipe de vendas com base numa cesta de moedas que diminua o custo de vida dos vendedores, suprindo-os com benefícios indiretos, voltados para a família, não deixando o dinheiro ser o condimento principal. O dinheiro é um desastre no incentivo. Você der R$1 milhão para o vendedor, ele chega em casa, você vê, ganhei R$1 milhão, isso quanto você vendeu? 14 milhões. Você vê? Eles são os filhos da mãe. Não sei se você vai entender. O dinheiro não é uma medida de incentivo. A maior parte das vezes, ele desincentiva. Você diz, bom, Zé Carlos, mas se uma pessoa ganha tão pouquinho, até R$100 faz diferença. Aí, de novo, Madraz, é o E. Mas se a gente puder supri-los com benefícios indiretos, sabe? Ajuda na escola da criança, não sei o que de livros, sabe? É impressionante como aquilo marca profundamente a pessoa. Sabe? Então, procure ver a maneira do RH de fazer isso, que essa desgracenta da CLT não prejudique, né? De maneira que você possa escapar do dinheiro como condimento principal. Né? Aumente o número de visitas presenciais aos clientes, adotando enredos voltados ao sucesso do negócio deles, e não à cansativa questão de venda de produto. As pessoas estão recebendo mais as outras pessoas. Elas se sentem muito solitárias, e com essa coisa que o Camelo mesmo falou do home office, de ficar, etc., elas não veem as pessoas. E muitos te agradecem visitar, desde que o enredo não seja, vem esse cara de novo aqui vender polia, não aguento mais, não preciso de polia. Então, para isso, se o repertório de conhecimento dos vendedores for ampliado, terá a possibilidade das conversas serem sobre amenidades. Porque eu não sei se vocês notaram da sua vida, na minha foi assim. Todas as vezes que eu entrei em conversas sobre amenidades, saíram as melhores oportunidades profissionais para mim e de negócios. É impressionante isso. Então, faça isso. Né? Lembrando que o número de visitas só será bom se o enredo for bom. Porque se a visita não tiver um enredo bom, é uma cansativa, é um jeito de mandar o cliente embora. Tá? Então, não esquece disso. Junte-se com outros fornecedores de nome que possam completar um determinado sistema maior e crie com eles uma espécie de combo que é mais vantajoso para o cliente. Isso aqui é genial. O momento está super propício de você poder formar um combo com fornecedores de nome. Quando eu falo de nome, não se esqueça da cultura predominante do cliente e a região que ele mora, tá certo? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o Rogério cuida de pegar pessoas de nome daquele lugar. Né? Quando você vem aqui em São Paulo, são outras pessoas de nome. Você vai em Ribeirão Preto, ou Rio Preto, onde eu morava, são outras, sabe? Eu me lembro de uma cena que eu vivia muitos tempos atrás, nós, na companhia, nós éramos consultores da Votorantim, e nós fomos fazer um projeto em Ribeirão Preto, de uma empresa lá, não sei se o Cristiano, o Brasil, se lembra disso. E aí eu comecei a dar para a Votorantim, Votorantim. O cara virou para mim e falou assim, Zé Carlos, se o Depósito Leão não tiver para vender, o produto não presta. Eu não sabia nem que era o Depósito Leão. É que lá o Depósito Leão era o emblema, entendeu? Tentar descobrir quais são os fornecedores emblemáticos daquela região. Lembre-se que o valor é ter valor é global, mas o valor é local. Entendeu? Então, essa é uma ideia boa. A outra é assim, que eu queria. Deixa eu ver se vira isso aqui. Agora parou de virar. Não sei como é que. Elimine custos parasitas na operação de câmbio. Tem um monte de custo parasita. Quer ver outra? Faça de tudo para que o cliente tenha mais tempo fazendo o que ele sabe e gosta de fazer. Estude e assuma a produção, o oferecimento de itens complementares que ele produz para que o produto final dele funcione. Libere ele desse problema. Às vezes você entra e aumenta as vendas, você não acredita, nós temos casos interessantes da Alcan com a Brastemp, que você aumenta as vendas fazendo algo que ele depois que você fornecia o alumínio, ele tinha que fazer um buraco lá, então já trouxe com o buraco.
É impressionante. Isso aí significa liberar o cliente para que ele possa fazer melhor aquilo que ele gosta de fazer. E ao assumir isso que você faz a mais, você consegue vender o produto 20%, 30% mais caro, que é mais barato para ele. Entendeu? Isso é muito legal. Agora, olha só. Aqui fica um radarzinho que tem feito o maior sucesso. E eu resolvi compartilhar com vocês. Ó, imagina assim. Imagina aí necessidades conhecidas, necessidades não explícitas ainda, porque o cara nem fala. Embaixo, produtos conhecidos do mercado, que é aquilo que você fala, e um modo radicalmente diferente de fazer o que os outros têm feito. Ó, se você pode, nesse momento agora, falar assim, olha, eu não vou mudar muito o produto que eu fabrico, porque eu não quero investir em alguma coisa, ele é bom, e eu vou ficar em cima das necessidades conhecidas que eu tenho do meu cliente. Bola um jeito mais evoluído de colher e atender o cliente. É uma tremenda estratégia. A diferença vai ser essa. Eu acho até, viu, Renata, aqui, me perdoe, acho que você está muito nisso aí. Por isso que eles gostam da Embarquim, né? Agora, suponha que você descobriu, por foco no cliente, necessidades não explícitas. Aí ele não falou. Num produto conhecido. Tem vários exemplos. Você tem chance de criar um nicho e tornar-se líder. Vou dar um exemplo aqui, que o Luiz Augusto, que eu não sei se está aí, era presidente da Eternit, uma vez nós conversamos com ele. A Eternit teve um enorme problema de vender por causa do amianto, lembra aquela história? Daí ela começou a fazer em fibrocimento, né? Aquelas telhas. Um dia eu falei para ele, por que não embute nessas telhas, uma placa solar? Nossa, ele fez isso, ganhou um nicho de mercado. Impressionante. Então, era um produto conhecido, ambos, tanto a placa como a telha. Bom, olha, agora supõe necessidades não explícitas e você inventa um modo radicalmente diferente de fazer o que os outros têm feito. Você cria um novo mercado e domina completamente. Impressionante esse. Agora, eu gosto muito desse último, que assim, pega necessidades conhecidas e faz um modo radicalmente diferente de fazer. Revolução. Aqui que a Apple entrou. Tudo que ele botou nos primeiros iPhone eram necessidades conhecidas, só que estava tudo separado. E você sabe, né? Que o telefone celular casou com o satélite. Aí virou o quê? Virou um sistema de comunicação absurdo, né? Olha que louco. Então, esses quadrantes são muito legais. Eu gosto muito desse aqui. Mas não sei se, voltando para trás, mas aí, como ela começou a pegar necessidades não explícitas, ela criou um novo mercado e domina completamente. Hoje eu li no jornal que tem uma empresa chinesa que está tentando lançar, parece que lançou um outro smartphone, que tem uma certa potência parecida com a da Apple, mas ainda não é. Eu gosto muito disso. Então, para terminar essa peroração, o que fazer é o primeiro passo. Como implantar é outra conversa. Não esqueça que nós somos vítimas do como no Brasil. Toda vez que você mostra uma ideia nova na companhia, um cara já te atropela e fala, como que vai fazer isso? Esquece o como no primeiro momento. Primeiro vamos falar o que vai para fazer é o primeiro caso. Tá? Agora, é preciso contar com gente que tem experiência em fazer acontecer e põe a mão na massa, junto com os talentos da empresa. Nós temos notado que muitas empresas não têm gente com experiência em fazer acontecer, por uma série de razões. Embora eles queiram, e até muitas vezes sabem, eles não podem. Então, aqui fica uma dica para vocês, e que, obviamente, ela tem primeira intenção. Nós ajudamos a fazer isso. Mas também tem segunda intenção, que é o seguinte, pensa em como você pode fazer do seu jeito lá. Mas o que fazer é o primeiro passo. Como implantar é outra conversa. Né? Enfim, nesse sentido, eu queria dizer para vocês que essa provocação serve só para ouvir vocês nessa meia horinha que nós temos mais do encontro. Quem gostaria de colocar algum ponto aí? Câmbio? Assim sendo, posso cutucar. Ô, Adriano, eu não estou te vendo. Você não gostaria de falar alguma coisa? Aí, Adriano. Ai, aqui, Adriano. Fala, Adriano. Tem Tudo bom, Zé? Faz algum sentido, Adriano? Faz total sentido, inclusive, essa matriz aí que você deu de presente para a gente me deixou muito feliz, porque é exatamente um pouco do dia a dia comercial que a gente passa aqui na nossa empresa, né? Fala o nome da sua empresa, Adriano.
Eu estou na Unibank, que é uma fintech de pagamento de salários para os funcionários. Ai, meu Deus, eu vou pedir aumento para você a partir de agora. Pode mandar um e-mail, Zé, tá garantido já, tá? E eu acho que uma das coisas que... Eu estou pedindo para você falar, porque tem muita gente de fora aqui do Brasil e tudo mais de São Paulo, e eu quero que eles conheçam vocês. Mas e diga então, Legal. E fez sentido para você então? Não, fez total sentido, inclusive, assim, o grande foco da nossa atuação, né, ele é no Nordeste do Brasil, né? A gente está atuando em Fortaleza e estamos expandindo para outros estados, né? Já temos presença em Minas Gerais, temos presença aqui em São Paulo e estamos indo para o Sul, né, daqui a 2 semanas, exatamente para abrir mercado. A gente percebe que essas diferenças, né, de mercado, de percepções, elas influenciam bastante, né? E até no início da nossa conversa aqui, do nosso papo, né, Zé, e até voltando um pouquinho do comentário, né, essa ansiedade, eu diria assim, ou talvez angústia, né, por brigar por preço, ele vem de uma pressão muito grande de trazer resultado. Então, o pessoal, às vezes, né, as empresas sentem que tem que tirar o atraso de uma pós-pandemia, né, ou tentar tirar o melhor proveito de uma situação de estabilidade econômica, e acaba que a ansiedade, às vezes, acaba atropelando essa criação de valor. E a gente vê isso em todos os lugares que a gente fala. Adriano, olha que ideia, que coisa linda que você falou aí. Eu fui durante anos refém desse negócio de resultados na minha vida como executivo, sabe? Nossa Senhora. Teve uma época, quando eu era recém-formado, depois virei diretor das companhias, eu trabalhei em 3 multinacionais, que sabe o que eu queria ser? Eu queria ser bottom line. Se podiam fazer um curso de bottom line. Porque tudo que interessava era o bottom line. Mas olha que doido. Ao longo dos anos, por conta desses nossos trabalhos em conjunto, da própria Instituto de Marketing, você está assistindo aqui discussões, nós chegamos à conclusão que tem uma hierarquia de resultados na empresa. É só para você levar em conta isso. Olha, hoje em dia, quando você fala para a maioria das pessoas resultados, eles se ligam a resultado econômico, assim, sabe, bottom line, né? Mas você sabe qual é o primeiro resultado, por exemplo, que a sua companhia, a sua fintech, a minha, de todos aqui presentes, precisa ter? Que é a base, estou chamando, vale para o B2B, vale também para o B2C, mas para o B2B é nosso. O primeiro chama credibilidade. Era mais ou menos assim. Ao chegar em casa hoje, eu devia pensar comigo assim, aliás, eu estou em casa, mas de noite eu devia falar assim, quanto eu aumentei de credibilidade? Pelo amor de Deus, será que eu perdi alguma credibilidade? É como se eu devesse assumir, sabe, Adriano, um business plan de credibilidade. Eu disse fazer com a companhia inteira. Não dá para a gente explorar todos os caminhos, mas um dia a gente pode fazer isso. Segundo, eu escolhi uma área para me dedicar na vida. No meu caso, foi o marketing industrial. Com engenheiro mecânico, eu não tinha a menor ideia do que seria isso. Você escolheu a área de fintech nessa coisa de salário. Pega essa sua área, estuda tudo, junta conhecimento com criatividade e monta um negócio tão fantástico que você fica com acreditabilidade. Olha, é um termo, um neologismo que gente criou já há alguns anos atrás. Acreditabilidade. É como se fosse alguém mexesse nisso, Adriano. Fala, eu estou mexendo em negócio de salário. Você você não consultou o Adriano? Que porcaria de trabalho que você faz? Por causa da acreditabilidade. Virava o nome na área. Terceiro, então esse é o segundo business plan. Terceiro resultado, preferência dos clientes. Preferência do cliente faz até a sua empresa, se um dia for vendida, ter um sobrevalor enorme, porque todo mundo prefere aquela empresa. Olha que interessante. Preferência do cliente. Quarto, o que faz quebrar uma empresa? Como a gente no campo pessoal. Caixa. Se no final do mês eu não tiver o dinheirinho para pagar as contas aqui de casa, estou ferrado. A mesma coisa a empresa. Quem que resolve caixa? Cliente. Porque se você for pedir para banco, você pede 100, recebe 60 e paga 250. Se você for pedir para uma cooperativa como a Sicredi, você recebe 80 e paga menos de 250, mas paga mais. Entendeu? E, por último, o que é? Lucro. Superávit. Que significa eu poder ter a possibilidade de aprimorar, renovar a integridade dos meus ativos, que é um termo elegante para dizer, eu quero pintar minha casa que não está caindo lá, não quero que estrague, eu quero comprar não sei o quê, eu quero passear, quero ir para a Grécia, sei lá o quê. Viu? Mas olha
Adriano, como isso é legal. Se você levar a sério essas coisas e melhorar essa ideia, muda até essa questão de analisar o cara que está falando de resultado, porque ele não sabe que o resultado econômico decorre dessa hierarquia. Então, tudo que você ganha, que cada um daqui ganha, eu conheço grande parte do que está aí, são pessoas que eu tenho muito, eu sei que tem credibilidade. São pessoas que eu sou capaz de identificar no que elas são boas e consigo... Até as minhas perguntas foram dirigidas para aquilo que eu sei que elas são boas, que é a credibilidade. Outra, eu sei que eles têm clientes que preferem eles. Eu sei que a maior parte zela para ter no caixa saudável. E sei que estão muito bem. Entendeu? Então, acho que não sei se ajuda, mas isso é um jeito muito interessante para a gente conduzir essa questão dessa premência de resultados econômicos. Aí você diz assim, Zé Carlos, eu concordo com você, mas se eu chegar na padaria e falar assim, olha, seu Manuel, eu tenho uma super credibilidade, os caras falam que marketing industrial eu sou pioneiro, ah, que legal. Olha, eles preferem a gente, tá? Isso aqui. Isso, o que o senhor acha? Acho ótimo. Então tá bom. Eu falo, não, ou o senhor paga um pão, ou eu chamo o guarda. Então, a nossa maestria tem que ser como eu consigo transformar esse valor percebido, como disse agora há pouco, não sei se foi, acho que foi o Ricardo Prado, em valor econômico, uma parte em valor econômico, tá certo? Porque o essencial é ter valor, mas o fundamental é ter dinheiro. Mas o dinheiro tem que estar a serviço de eu ter mais valor, e não tirar o valor daquilo que eu tenho, entendeu? Bom, enfim, eu fiz essa... Excelente, Zé. Eu não sei se ajuda, Felipe, mas você foi muito especial. Eu queria perguntar, o Hernandes, eu não te conheço direito, Hernandes. Fala alguma coisa aí. Ah, não consigo ler. Vai. Está sem som, está sem som. Hernandes, liga o som. Desculpe, professor, desculpe. Eu fiz uma pequena lição de casa aqui e eu gostaria de poder contribuir, né? Com todos vocês e com o nosso país também, com o mundo. Oh, né? Beleza. Hernandes, fala Deixa mais. Deixa eu contar uma coisa. Não, mas fala mais de você. Eu poderia dar uma... Fala mais de você. Você é da onde e você faz o quê? Eu sou professor da área de vendas e merchandising, prateleira, açaí, atacadão, tudo que é B2C, e entendo bem demanda derivada lá no B2B. Né? Maravilha. Só que eu gostaria de dar uma visão. Eu gostaria de dar minha visão como shopper, como consumidor final, lá na cadeia de suprimentos. Né? Primeiro, eu estou muito preocupado que a opinião da maioria, né, com relação a não ir para a guerra de preços, eu entendo que o lucro é indispensável, mas o Brasil é sensível a preço. O Brasil é sensível a preço. Eu estou consumindo há mais de 3, 4 meses. Comprei azeite Andorinha, seleção, a preço especial, aqui no Sonda. Peguei 4, 5, 6 garrafas. Comprei tinta, material de construção. A minha casa está linda, mas eu sou um arquétipo de predador. Eu sei o melhor produto no menor preço. E nós deveríamos nos preparar para o Brasil, né? Que está chegando, que é o melhor produto no menor preço. É isso que o shopper está buscando. E mesmo assim, às vezes, é difícil buscar. Olha, eu estou muito preocupado com isso, né? E tem um detalhe, professor. Hernandes, eu acho que a gente precisa sair... Eu sei que a gente tem boas intenções, mas ainda cliente, professor, é problema para as empresas. Ter cliente, segurar cliente é BO. Eu adoro cliente. Eu estou vestindo, ó. Eu comprei agora pisos, ó. Eu sou garoto propaganda, mas eu consegui a melhor empresa, garantia de 10 anos, a entrega, a seleção e no menor preço. Ô, Hernandes, esse é o agregar valor. Agora, Hernandes... Nós somos muito reticentes aí. Hernandes, ó, olha uma dica para você pensar também.
Sabe no que o Brasil é mais sensível? A preço. Bota um A na frente do preço. A preço. Acraseado. Não. Eu tenho um apreço por você. Apreço. Ih, mas isso está distante, professor. Não, o que é isso? É uma das características. Eu liguei para a concessionária ontem do meu carro, me deram o tempo de 1 ano para chegar a peça. Você acha que teve apreço? 1 ano! Não teve apreço. Então é assim, mas então, olha, professor, cadê o cliente? Não teve apreço. Então é assim, olha, Hernandes, olha, uma das características do povo brasileiro que ele é muito sensível a apreço. Os estrangeiros dizem que nós somos muito hospitaleiros. Você acabou de dar um exemplo de uma empresa agora há pouco, não a última, que tratou você muito bem e disse uma outra que não teve apreço nenhum por você. Pede 1 ano. Então é assim, não ponha no preço o apreço. Porque quem tem no preço o apreço, me desculpe, são as queridas primas que moram na zona. Viu? Não. Então é assim, não é assim. Então é assim, fazer o possível para conquistar pelo apreço e fazer o preço como uma justa paga pela coisa boa. A justa paga. Agora, o que nós estamos falando é guerra de preço. Então é assim, o shopper, ou quem quer que seja, as grandes companhias dessas daí estão perdendo para os varejos de vizinhança. Porque o varejo de vizinhança, o japonês da esquina, o português da padaria, tá melhor aos clientes do que os grandes supermercados. E isso está sendo revolucionário, como era no tempo do teu pai, do teu avô, né? Então é maravilhoso. Então, enfim, só pensa assim, o preço é importante, mas o apreço é mais importante na nossa cultura. Nos Estados Unidos não é tanto, porque naquela cultura as pessoas são mais distantes. Eu fui diretor de empresa americana e sei como é que é. Mas, no entanto, a sua colocação é brilhante aqui para a gente levar em conta, tá bom? Quem gostaria de completar mais o que o Dornelles falou aí, o que o Hernandes falou? Zé Carlos, assim, eu só queria completar o apreço, né? O apreço, estão me ouvindo? Sim. O apreço, porque, na realidade, eu e o Hernandes, quando a gente vai comprar e procurar um bom preço para um bom produto, nós você vai encontrar 2, 3 com o mesmo preço. Onde que nós vamos comprar? Onde tiver o melhor apreço. Eu sou bem tratado, o sujeito me acompanha até a porta, ele me ajuda a carregar no carro, ele faz isso, faz aquilo. Isto é uma diferenciação. Então, que é diferente de guerra de preço, porque os 3 podem ter um bom preço, mas podem estar com margem, né? O guerra de preço pressupõe que você vai perder margens além da conta. Então, essa parte do apreço é bem tratado. Até nos Estados Unidos funciona. Não sei se você já notou, você vai às vezes numa loja, o cara te trata tão bem que você fala, é desse cara que eu vou comprar. E depois da gente participar dessas reuniões, eu tenho mania. Você sabe que a gente vai ficando velho, vai ficando com mania, né? Eu entro numa loja, se o vendedor é ruim, eu não compro. Eu vou até achar um vendedor bom. Se o vendedor é bom, eu falo, esse cara merece a comissão porque esse cara se esforçou. Se o cara não se esforça, ele não merece a comissão da minha compra. Então, Ricardo, olha que maravilha que você está falando. Vou repetir, ver se eu entendi. Eu vou numa loja, que agora nós estamos falando igual consumidor, né? E se o vendedor tem apreço por mim, é lá que eu compro. Sabe de uma coisa? A gente não compra em loja. E a gente compra daquelas pessoas que têm um apreço por nós. Olha que louco. Então, quando o cara fala assim para mim, no consumo, não, porque a marca fala com ele, fala, ai, que vergonha, que marca porra nenhuma. Não é a marca, é o cara que traz. Lógico que a marca dá confiança em produto de consumo, aquela história toda. Mas olha a importância do que eles chamam erroneamente de capital humano. Tanto é que olha o que nós estamos falando ultimamente, vê se faz sentido para você, quer ser, como manda nessa companhia aí, é um puta cara respeitado, você pode mudar, se aqui não chama. Você tem área de RH? Então, eu acho um absurdo chamar ser humano de recurso humano. Você não é um recurso humano para mim.
É um puta cara que eu admiro, que marca, que me toca a alma há longos anos, e é um tremendo cara de sucesso, extremamente generoso. Bom, então, olha só. Um dia desse estava conversando com uma companhia, acho que a Suzy está aí, ela lembra disso. Como não dá muito para mudar a sigla, por que não chama de riqueza humana? O Alexandre Brito, querido, que está aí, não sei se ele está aí, ele andou levando a sério isso aí, o Alexandre Brito, lá na Janto Sagoban. Porque não dá para mudar. RH, ou seja, riqueza humana. Porque o que esta loja que o cara atendeu você de uma maneira tão boa, aquele cara faz parte de uma riqueza humana, porque quem compra é gente viva. Gente morta não compra, tá certo? E tem um cara aqui, no nosso grupo, que me cativou quando eu conhecia muitos anos atrás. Ele era vice-presidente da Gerdau. E o que ele fazia na relação com as pessoas, olha, foi o que mais marcou-me na siderúrgica Gerdau inteirinha, que é esse Paulo Tomazelli que está ali. Ó. Ô, Paulo, fala um pouquinho do que você acha disso. Zé, deixa eu te falar uma coisa. Oi. Pode falar, estou ouvindo. Não, assim, ó, eu acabei de entrar de novo porque caiu 2 vezes aqui o sistema, não sei se aconteceu com outras pessoas, tá? Então eu acabei perdendo um pouco, né? Não, mas é o seguinte, o que você acha de o RH chamar riqueza humana, em vez de chamar de recurso humano? Eu acho que tem um pouco de modismo. O importante, de fato, é que é como que a empresa ela trata as pessoas, né? Mas quando ela chama de recurso humano, você é recurso humano, é? Não. O Gerdau há muito tempo parou de chamar de recurso humano, né? Há muito tempo. Estão chamando ainda, estão chamando. A maior parte das empresas tem departamento de cargos e salários. Não, mas aí não tem essa busca de um nome lá. Mas as palavras têm propriedade, amigão. Claro, você tem toda a razão. Então, é a área por exemplo, de pessoas. Agora pessoas. O Hernandes falou um negócio tão rico, não sei se você pegou, o Hernandes, eu gostei demais do que ele falou, ele deve estar aí ainda. Ele falou que o cliente dá um trabalho danado, não sei o quê, e eu ia falar para você o seguinte, sabe essa camisa aqui, que é até nova, eu pus aqui porque... aqui, sabe esse relógio aqui, que eu não uso mais, né? Só jovem, velho que usa. Sabe com que dinheiro eu comprei? Com o dinheiro dos meus clientes. Claro. Eu queria mostrar para você que essa casa linda que eu moro foi construída com o dinheiro que eu fiz com os meus clientes. Olha, é tão... Quem paga a festa é o cliente. Tudo. Você sabe que eu até fiz isso, eu tenho 4 filhos, né? O menor, o Pedro, que é muito querido, que, aliás, você conhece, aliás, gostamos de você, que aliás, é afilhado do Cabreira, meu querido compadre que está aí. O Pedro foi educado assim, né? Desde pequenininho, a gente fazia de manhã o nome do pai no café da manhã. Olha que café da manhã. Olha esse pãozinho curvo, como o papai tem clientes bons. Olha essa manteiga, cada cliente que o papai tem. E você sabe que, no mínimo, um pleito de gratidão e de reconhecimento da confiança, a gente tem que ter para o cliente. E a maior parte das pessoas das empresas não tem a menor ideia que é o cliente que paga. Acha que é o acionista, acha que é o grupo lá fora, entendeu? Enfim, então a gente acha que essa riqueza humana, que é o que faz o cliente gostar, porque a gente conversava agora, você não estava aí, sobre o apreço, e não sobre o preço. A ideia é o seguinte, o povo brasileiro é mais sensível ao apreço do que ao preço, entendeu? Lógico que o preço é importante, né? Mas, enfim, eu te cutuquei por isso. Depois você assiste... Zé Carlos, o Alexandre levantou a mão ali para falar e o Cristiano também. Oba, então vamos lá. Cadê o Alexandre? Alexandre Brito. Ah, ele está aí. Alô, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Zé? Diga. Não, primeiro, desculpa, eu entrei atrasado, a gente estava numa reunião aqui super importante, também não consegui entrar na hora, entrei depois, então eu perdi uma parte do conteúdo, estou triste por isso. E eu entrei exatamente na hora que você estava falando um negócio que a gente estava discutindo aqui internamente. A gente estava discutindo uma questão aqui de diversidade e inclusão, né, do nosso programa aqui de diversidade e inclusão, e estávamos falando um pouco dessas diferenças de geração, né, de pessoas mais novas com pessoas mais antigas, mais jovens mais antigos, né, vamos dizer assim, jovens há mais tempo. E adorei seu slide aí que você fala sobre isso. Queria só relembrar que essa questão do convívio entre gerações dentro das empresas está se tornando um assunto crucial, né?
crucial, né? Tanto do ponto de vista de um possível conservadorismo um pouco mais exagerado dos mais velhos, que não estão conseguindo ter a velocidade de adaptação, vamos dizer assim, né? Com o que está acontecendo no mundo. E uns porque não querem, uns porque não estão conseguindo mesmo. Então, tem uma questão assim de que a sociedade está avançando, né? Todos nós estamos avançando, né? Eu acho que de maneira geral para melhor, né? Com relação a respeito à diversidade e tudo isso. E eu peguei a parte que você estava falando sobre isso, e eu não entendi bem em qual contexto. Talvez se você pudesse depois me colocar mais em linha do que vocês estavam discutindo, eu achei isso super legal, super interessante. Agora, viu, Alexandre? Olha, só para você ter uma ideia, você que é membro do Instituto e amigo nosso há tantos anos e um puta executivo de sucesso, é assim, Alexandre, nós fizemos a primeira reunião que a gente chamou de, como é que chama? Usina Cast, sei lá como é que chama, que está sendo transmitida pelo YouTube e vai ficar lá, e você entra no YouTube tem tudo. Mas para não esperar, olha, antigamente era assim, ó, o etarismo, o novo, o menos novo, e o velho. Agora é assim. Entendi. Esse é nesse contexto. Está tudo misturado. Não, mas olha que interessante. O jovem novo, o jovem velho. Jovem velho. O meia-idade novo, meia-idade velho. O velho e o velho novo. Que barato. Cada um deles responde aos desafios de uma forma diferente. Então, eu acho que você podia depois incorporar isso, porque a sua companhia, graças a você, está dando uns saltos imensos nessa área, né? Aliás, vocês que estão ouvindo o Alexandre, a companhia Jundu, do grupo, que é uma ordem de areia sofisticada do mundo todo, minerais, etc., que ele preside, você vai ver a quantidade de coisas novas que ele está implementando e tudo mais. Aliás, foi ele que inventou lá com a turma dele a superquadra, imagina uma coisa que ninguém pensava que estava tão aí e tal. Mas dentre outras coisas maravilhosas que fazem, né? A areia dele, os vidros do seu carro e tal. Mas deixa eu te falar, dá uma olhada nesse sentido, porque a gente foi avaliando o que toca fundo a alma de cada um desses. Então, por exemplo, os jovens novos, eles querem tudo automático. Eles não querem falar com você. Eles adoram conversar assim, do lado de fora. Já um jovem mais velho, ele gosta de um jeito que mistura um pouco, mas, ao mesmo tempo, ele é meio contra o modernismo. Não, você sabe que, e aí, nesse contexto, eu ouvi essa outra mensagem que você passou também sobre digitalização, né, do digital a serviço do cliente, né, e ligando ao apreço. Eu queria dar aqui quase que um testemunho. Eu não estou aqui para fazer propaganda de ninguém, mas eu tive a chance de comprar de um mercado que eu não conhecia, talvez algum de vocês conheçam aqui, que chama Justo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. É um mercado que só funciona virtualmente, não tem loja física, só tem e-commerce. E aí você compra lá um negócio, tudo muito fácil de comprar, muito fácil, rápido. Quem compra, faz mercado por e-commerce, sabe que é um saco, né? Vai procurar os produtos, então nesse aí é super fácil. Aí, de repente, chega na minha casa um cara para entregar, combina tudo certinho, chega lá com uma embalagem perfeita, sobe até o meu andar, porque o meu prédio permite que suba quando é compra, depois entrega uma flor. No final do atendimento, vai lá e entrega uma flor para você, né? A respeito do atendimento. E eu achei muito interessante, porque tem essa questão do digital, muito rápido, muito conveniente, com uma questão de atendimento muito bem cuidado. Então, Alexandre, ele coloca preço. Então, aí nesse caso, o digital funciona muito bem. Né? Então, mas olha, ele colocou o digital a favor do analógico. Porque o que ressaltou você falou 80% do tempo do cara que entregou e levou a flor e só falou 10% do digital. Então, assim, o digital é a ponte para o analógico. Olha que legal. Porque o que te empolgou foi fácil de comprar. Foi fácil de comprar, exatamente. O cara foi lá. Normalmente não é. Não é. O cara foi lá. Aí você começou a falar. O cara foi lá, ele entregou as coisas,
né? Estava com uma embalagem maravilhosa. Muito Ele bem feito. subiu no meu apartamento, ele ficou e no final me deu uma flor. Olha, você gastou mais tempo falando do analógico. É só fazer o seguinte: o digital Não, mas é tem isso mesmo. a serviço do analógico. Barato, né? Deixa eu chamar agora o Cristiano, da nossa equipe. Cristiano, fala as coisinhas finais do nosso encontro, por favor. Então, bom dia a todos, né? Eu não sei se todos me conhecem, eu tenho essa cara de menino meio cansado, mas eu estou nessa vida há 50 anos, vendendo e cuidando de marketing. Então, vocês já imaginam quantas guerras de preço eu já entrei, né? Só compartilhando, acho que a experiência só serve para a gente aprender um pouco, né? Primeiro, uma coisa que chama guerra, parece que não é boa de entrar, né? O nome já não é bom. Todas que eu assisti, vi entrar, e graças a Deus tentei evitar, eu nunca vi um ganhador. Então, eu acho que a gente devia pensar nisso. O cara ganha só no curtíssimo prazo. Guerra de preço serve para fechar o mês, né? Desespero de fechar o mês. Joga o preço lá embaixo e fecha o mês. Serve para movimentar a fábrica. Diretor de fábrica está bravo que não está vendendo. Você baixa o preço, ele fica felizinho, começa a vender. Serve para baixar o custo geral, aparentemente. Gerentes de venda que abaixam o preço para entrar em guerra, os mais sofisticados não abaixam o preço, ele tira da verba de desconto. Então, o preço fica igual. Aí, a verba de desconto começa a sumir. Depois, ele vai tirando o dinheiro de onde ele consegue. Ele abaixa a assistência técnica, né? Ele corta curso de vendedor. Eu já vi até tirar dinheiro da expansão da creche das crianças. Então, para entrar na guerra de preço, vale tudo, mas eu nunca vi nenhuma empresa a médio prazo que entrou em guerra de preço sair vencedor. Não constrói nada. Você imagine, Ricardo, que um cara que dá 30% de desconto, se o produto dele for minimamente bom, você imagina o estrago que isso vai fazer lá na frente. Você saiu perfeito, ele saiu destruído. Para subir um pouco o nível dessa nossa conversa, eu diria que um chefe meu um dia me explicou o que é guerra de preços. Ele frequentou Harvard. Ele me disse: Cristiano, guerra de preço é que nem uma guerra de um jogar cocô em outro. Um sai perdido, porque o outro sai sujo, que você não tem ideia. Então, ele disse, não tem vencedor em guerra de preço, só tem perdedor. Então, eu acho que isso, para mim, é experiência e resume um pouco do que a gente está conversando aqui, né? Realmente é desespero de perdedor. Era isso. Olha, meus amigos, cumprindo o nosso horário, obrigado, Cristiano, obrigado a todos. Eu acho que eu aprendi muito, fiz o possível para anotar algumas coisas aqui, mas como está gravado, a gente vai poder ver. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa usina e certamente teremos outras pela frente. Quem quiser participar do Instituto também é fácil, fala com a Cristiane e aí se associa lá, que é ridículo por ano, mas está sempre nas usinas. E algumas nós vamos fazer nesse sentido também de transmitir, porque tem muita gente fora de São Paulo que ligou para nós e que não pode assistir agora, né? E que assiste depois lá, tá bom? Então, Cristiane, estou dando por encerrado o nosso encontro. Pode ser assim? Isso mesmo. Um abraço a todos.